Sou a palavra cacimba para sede de todo mundo e tenho assim minha alma, água limpa e céu no fundo. Já fui remo, fui a enxada e pedra de construção, trilho de estrada de ferro, lavoura, semente e grão. Já fui a palavra canga, sou hoje a palavra basta e vou refugando a manga num atropelo de aspa. Meu canto é faca de charque voltada contra o feitor, dizendo que minha carne não é de nenhum senhor. Sou o samba das escolas em todos os carnavais. Sou o samba da cidade e lá nos confins rurais. Entre os filhos desta terra, naturalmente, sou um. Sou o trabalho e a luta, suor e sangue de quem nas entranhas desta terra nutre raízes também. A resistência do povo negro, né, traz essa identidade do que a gente está falando aqui, né? Por que a gente ainda tem, apesar de todo o massacre, por que a gente ainda tem essa presença tão viva e não só nos festejos, né? Ela é parte da construção do Rio Grande do Sul, né? Se une às outras etnias, trazendo então essa riqueza, né? A gente precisa saber de onde vem para poder direcionar onde vai. A ancestralidade do negro que foi raptado e foi trazido para cá e foi escravizado e deu sangue por essa terra. Quando a gente difunde essa cultura, não a parte triste, como eu venho falando, mas a parte da luta, de não saber se estava vivo, se ia estar vivo ou morto no amanhã, mas lutar cada dia com força, sonhando com uma futura liberdade para dar o melhor para o seu filho, para sua filha, para sua esposa. Isso é o alicerce para tudo. Tu saber de onde tu veio, de onde são as tuas raízes, vai conseguir captar e fazer tu projetar o teu futuro melhor. Nos confins do século XIX, quando o vento minuano varria as coxilhas e o cheiro do couro fresco se misturava ao da fumaça, nasciam as charqueadas. Impérios de carne e suor, às margens dos rios do sul. Eram lugares de trabalho intenso, onde o boi virava sustento e o sal conservava a carne que alimentava o Brasil. Mas por trás das muralhas brancas e dos casarões senhoriais havia outro mundo, feito de dor e resistência. O mundo dos negros escravizados que deram forma e ritmo à alma do Pampa. Uma grande estiagem, uma grande seca, uma catástrofe natural trouxe as charqueadas para o Rio Grande do Sul. Só que eles instalaram em Rio Grande. Só que aí a maresia fazia a carne ficar com areia. E aí não dava certo. Então eles mudaram para Pelotas. Que o que era a charqueada? O matador. Eles não criavam boi, eles compravam boi da região e por dia chegavam a bater
e levar para serem desmanchados mais de 1.000 bois por dia. Por isso que outros estados do país chamavam o Rio Grande do Sul de máquina de desmanchar boi. E do boi se aproveitava tudo. A carne para o charque, as vísceras, né, para os caldos, para o mocotó, o couro para os arreios, os ossos para fertilizante. E esses navios, eles iam carregados de charque para outros estados, principalmente para Pernambuco também. E para não voltarem vazios, eles traziam muito açúcar. E esse açúcar foi usado então para criar a indústria doceira de Pelotas. Então é a história que se cruza, né? Tudo começou em 1877, com a vinda do José Pinto Martins, um português radicado no Ceará, que deu a crise na seca lá no Ceará, né? E ele ganhou uma comenda para vir explorar o charque aqui no Rio Grande do Sul e acabou chegando aqui em Pelotas. Ele é o homem que formou a primeira charqueada, a Santa Bárbara, onde começou com mais ou menos 80 escravos. E desses 80 escravos faziam abate de 400 cabeças de res por dia. Nesse tempo se levou mais ou menos até o ápice da cultura do charque aqui em Pelotas, onde virou a Princesa do Sul, né? Que todos conhecem como a Princesa do Sul e poucos sabem de onde veio essa riqueza, né? Se terminou mais ou menos em 200 charqueadas, totalizando 45 milhões de cabeça de charque, para montar a manta de charque aqui em Pelotas, para fazer a cidade virar uma potência, mas isso custou muito caro. Foi da mão do negro escravizado que veio da África, que construiu esse império. Transformou essa cidade numa das mais ricas do Brasil, com sangue, com suor, tanto dos animais abatidos quanto do povo escravizado, que tinha uma lida muito difícil. Passava por muitos percalços, muito judiado, onde quem não conseguia fazer o serviço bem feito era castigado, era maltratado. Então, o nosso estado é um estado escravocrata. Isso aí infelizmente é uma máxima. E a nossa região aqui do extremo sul não foi diferente, né? Pelotas é um município que vai ter um dos maiores números de escravizados no Brasil. E eles chamavam, o próprio povo negro, eles chamavam a charqueada de purgatório, porque eles trabalhavam muito. Geralmente, essa mão de obra escrava que era usada na charqueada era das mulheres. Esse gado ele era abatido, ele tinha que ir para o desmanche e elas ficavam submersas no sal por longas horas. Então era muito comum lesões, feridas e doenças em razão dessas condições. Também a alimentação muito precária. Os escravizados eram alimentados em grande parte com charque e muitas vezes o charque só precozido. E eles tiveram total participação na construção desses municípios, porque eles trabalhavam desde a agricultura, na construção dos prédios comerciais, nas casas de moradia, na criação dos filhos. Então, enquanto dormes, carrega a pedra, porque a pedra no verão é muito quente, então à noite eles carregavam pedra para a construção dessas casas e buscavam esse sangue que era em grande quantidade, dado as charqueadas, né? Dado os abatedores ali do gado, e esse sangue ele era usado por esses escravizados para pintar portas e janelas, para a construção das casas. Ao final do dia, eles se reuniam para celebrar a cultura. Essa cultura que vai atravessar gerações, que vai perpassar os séculos, que é uma cultura muito deles. Os cânticos, os ritos, a própria religiosidade, espiritualidade, né, de darem nome a imagens já conhecidas que não podia ser por eles adoradas. Então eles criavam aqueles cânticos, o uso de muitos instrumentos, de percussão, né? Eram pessoas festivas que trouxeram muito para o nosso folclore gaúcho, né? Muito dos nossos cânticos, do própria percussão, como foi dito, vem desse povo negro. O movimento das roupas, das cores vivas, né? Os tons terrosos e firmes, tudo vem desse povo negro escravizado
que também foi usado nos movimentos revolucionários. Homens e mulheres que transformaram o peso da servidão em canto, em fé, em cultura. Quando o açoite silenciava a voz, nascia o tambor. Quando a saudade apertava, surgia a dança, lembrando a África distante. E a gente fez algumas pesquisas e a gente descobriu que o primeiro instrumento registrado no Rio Grande do Sul é o supapo, é o tambor de supapo, que foi feito aqui na Charqueada, em Pelotas, onde era uma forma do escravo voltar para suas raízes. O povo escravizado na África, ele passava por um processo de circular em volta de uma árvore, que se traz também como a árvore do esquecimento, para que ele fosse se distanciando das suas origens, das suas raízes. Dali, ele entrava no navio negreiro e vinha trabalhar, né, no Brasil. Só que lá, as tribos africanas, eles tinham códigos musicais. Então, cada clave, cada toque de cada tribo ficou dentro de cada uma dessas pessoas. Quando eles chegaram aqui, eles procuraram a árvore oca, a árvore que tinha a sonoridade, a caixa da natureza. E ali tocavam as suas heranças, as lembranças, e se reagrupavam. Olha, cara, se reagrupavam. Uma árvore oca derrubada com a pele do cavalo, animal da nossa região, virou um tambor de supapo. Então as festas de senzala, elas tinham essa reza, esse pedido de permissão, mas era um festejo já dentro das senzalas, né? E a única coisa que tinha de um pouco de felicidade era voltar às suas raízes, né? Era no reduto da senzala, no tambor, na dança, na festa, que esse homem conseguia sobreviver. O primeiro instrumento gaúcho registrado é o tambor de supapo e veio aqui. E a gente resolveu trazer isso e levar isso pro Enarte, lá em Santa Cruz. Graças a Deus a gente conseguiu ter uma repercussão enorme, tanto do público quanto da avaliação. O ginásio veio abaixo, é uma coisa que chama atenção, porque tu tem um tambor gaúcho, a gente tem um ritmo gaúcho que é o bugio, a gente tem um tambor gaúcho que veio de Pelotas, que é mostrar a raiz do negro do Rio Grande do Sul. E eu acho que a gente quebrou paradigmas. A gente quebrou paradigmas e apresentou para o público do Rio Grande do Sul também que a cultura afro faz parte da cultura gaúcha e a cultura de Pelotas ainda mais faz parte dessa cultura. Batuque de roda na palma da mão, bamba quererê, o negro cantando a redenção. Bamba quererê, mas é batuque de roda na palma da mão, bamba quererê, o negro cantando a redenção. Sente o grave. E o meu trabalho, ele consiste em recuperar o instrumento tambor, recuperar a história desse instrumento, né? E os tambores irmãos, os tambores gaúchos, né? Então a gente tem tambor aqui na região onde a gente está, na cidade de Pelotas, nas charqueadas, a gente tem tambores no litoral, a gente tem nas fronteiras. Então eu acredito que a resistência do povo negro e de ter a riqueza que tem, né? Ela anda junto com essa história da presença dos tambores, não só na questão festiva, né? Não só no profano, não só no carnaval. Então nós temos um protagonista nacional que faz morada aqui.
entra pelo Porto de Rio Grande, chega na charqueada, que é o tambor de Supapo. Então, um tambor que tem uma presença cênica, artística maravilhosa, mas um tambor que tem uma presença histórica no Rio Grande do Sul que muita gente ainda desconhece. O negro também foi quem domou o gado bravo, quem ensinou o pampa a pulsar em compasso de tambor e de relincho. Nas madrugadas frias, sua lida moldou o destino da terra. Do tronco à estância, da senzala ao galpão, o peão negro firmou a tradição gaúcha com seu toque, sua alma e coração. Na virada do século XIX, a província do Rio Grande do Sul era a terceira na importação de escravos. Perdia só para o Rio de Janeiro e para a Bahia. Tá? E aí, assim, escravos que vinham em pequenos números, assim, tá? E que iam, porque tem a ideia do escravo na charqueada e tudo mais, mas e como é que vai aparecer um pelotão de cavalarianos negros? Como é que vão aparecer os lanceiros, né? Que esses escravos que eram trazidos para o Rio Grande, boa parte deles eram, e aí uma diferença, eles eram guris, eles vinham para justamente ir para as estâncias para aprender a montar. Aí que se descobre que os trabalhadores nas estâncias no Rio Grande do Sul, e no Uruguai também pode servir, porque eles iam para lá também, o núcleo de trabalhadores fixo era formado por escravos negros. Alguns com o posto de capataz. Então tem um núcleo de trabalhadores escravos que é importante em todas as instâncias. Tá? E daí que aparece, então, como é que esses escravos, se eles andam a cavalo e estão armados, por que eles não fogem? Eles não fogem porque se faz algum tipo de relação, entre aspas, contrato que é diferente. Olha, permite que o sujeito faça família, dá um pedaço de terra para ele plantar alguma coisa para a sua subsistência e tal. Tem uma gravura do Debré que mostra, assim, um tropeiro conduzindo mulas. Eu não me lembro o nome da gravura, mas aparece um tropeiro negro com uma tropa de mulas. Tá, aí pergunta, por que ele não fugiu com as mulas? Bom, alguém vai dizer, não, que fugir com uma tropa de mula é complicado, não é? Como é que eu vou pegar as mulas e fugir? Tá, mas ele vai levar essas mulas para Sorocaba, por exemplo, tá? Vai vender essas mulas. Bom, mas por que ele não pega o dinheiro e não foge com o dinheiro? Não, ele traz de volta o dinheiro, tá? Senão o patrão não deixava ele levar essas mulas, tá? Então ele vai trazer de volta o dinheiro. Tá? Então, porque tem alguma coisa que vale a pena na relação dele com... Se criou uma confiança. Aí tem relação de compadrio, né? Que é, olha, ser compadre lá no século XIX é mais importante do que ser irmão. O compadrio é uma relação, olha, muito, muito, muito firme. Um afilhado é mais importante do que ser filho, muitas vezes. E então o tambor de Supapo, ele é construído hoje aqui em Pelotas, muitos grupos quebrando, né, paradigmas, mulheres que não tocam tambores, juntam pessoas de todas as etnias, idades, gêneros, celebrando as coisas das suas vidas, os seus costumes, os seus valores, e aí então, né, a sua cultura, né? Que é a diferença da cultura e da arte, né? A nossa cultura de tomar chimarrão, de fazer churrasco, por que não fazer um churrasco, tomar um chimarrão curtindo um som de tambor gaúcho? Vejam só, que luxo, fazer a festa com tambor gaúcho. Pronto, o CTG dançando o balanço do tambor. Aí eu tenho que ir para a caneta e dizer, estão dizendo que eu não sou gaúcho, só porque eu toco meu tambor. Te liga que cultura não é luxo, e o verso é carregado de amor. Quem lembra da negrada na charqueada, castigo aliviado no tambor. O baile hoje é com a tamborada, que se orgulha do seu povo e sua cor. E hoje vai dar baile muito bom, hoje vai dar baile muito bom. E aí, avisa então pra toda gauchada, que hoje o baile é com a tamborada. Pronto, cara, vaneirão. Fomos lá no Rodeio Internacional de Osório, largamos 9 tambores e uma menina tocando gaita. A gauchada jogava o chapéu pra cima, rapaz. A gente tem uma tarefa difícil, que é trazer a nova geração para as nossas raízes.
e fazer eles entenderem que nós não somos os ancestrais deles. Tem mais gente ainda, nos deram essa carga para a gente difundir ainda mais a nossa cultura, e a gente precisa ser o alicerce para eles continuar difundindo, amando, cultuando e fazendo a cultura gaúcha ainda mais forte, porque o nosso povo merece essa valorização. Teve um momento na minha carreira de mais sucesso que o que eu mais ouvi, sabe o que foi? Caco, tu tá pronto, tá na hora de tu ir pra Bahia. Eu digo, como assim, cara? Como assim, cara? Tá na hora do Brasil enxergar o Rio Grande do Sul negro, o Rio Grande do Sul afro, o Rio Grande do Sul com a sua riqueza, com o seu conhecimento, com a sua sabedoria que o povo negro trouxe para todos nós. Quando o negro abre essa gaita, abre o livro da sua vida, marcado de poeira e pampa, em cada nota sentida, marcado de poeira e pampa, em cada nota Rio Grande do Sul é mistura, é cicatriz e é canto e dança. A liberdade tem o gosto salgado e a cor da esperança.